Bom dia, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil e também boa tarde para quem nos acompanha aqui da Alemanha, finalzinho do dia aqui, um dia ensolarado, bonito. Annelisa, muito obrigado pelo teu tempo de bater esse papo aí sobre um assunto tão importante e eu fico feliz em ver teu perfil no Instagram, te achei recentemente e já vejo que você cria um impacto muito positivo na vida das pessoas, então já parabéns aí pelo teu trabalho aí de cativar e orientar as pessoas também a ter uma transformação de vida, hein? Eu que agradeço, Gabriel, pelo convite, pela oportunidade de mostrar ao mundo mais sobre essa alimentação que salva e cura, né? Muito, muito bem. Vai ter muito papo interessante. Eu vi que o pessoal já entrou no YouTube aqui, já está comentando. Nossa, eu já estou esperando por essa live maravilhosa. Cíntia, Eduardo, acredito que sejam todas as suas mentorandas aí. Vai ser com certeza um bate-papo muito legal. E já falo para o pessoal, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade de mandar as perguntas via chat aí, que a gente vai incorporando elas de acordo com a nossa conversa. Annelisa, vamos começar com a sua formação. Explica um pouco para o pessoal que não te conhece ainda a sua formação profissional, a sua área de atuação e como que você acabou caindo nesse mundo da nutrição. Tá, Gabriel, eu sou formada há 16 anos em Direito pela Fundação Gianni Kunz, que é uma fundação que só tem o curso de Direito, uma faculdade específica aqui em Goiás. Atuo na área criminal há mais de 15 anos e me enveredei para o caminho da nutrição por conta de um mestrado em História que eu fiz pela PUC Goiás e acabei descobrindo a ausência de doença da nossa ancestralidade e depois fiz uma pós em nutrição e longevidade pela Faculdade do Espírito Santo. E fora vários cursos sobre jejum, sobre alimentação ancestral, sobre carnívora, principalmente sobre jejum, que foi uma das ferramentas que mais me ajudou nesse processo. E continuo estudando, porque quem estuda alimentação estuda para o resto da vida. Muito, muito interessante. Annelisa, eu converso com vários profissionais, não só da área médica, mas também com, enfim, engenheiros químicos, advogados e outras pessoas de outras áreas que se interessaram tanto pelo mundo da nutrição, que hoje acabaram, de certa forma, mentorando outras pessoas nessa área, acabaram fazendo uma formação adicional, como a você fez, e hoje ajudam outras pessoas. Eu acho isso interessantíssimo. O teu perfil me chamou bastante atenção, Annelisa, porque, diferentemente de muitas pessoas que passaram por uma transformação pessoal de perda de peso, passaram por uma cirurgia bariátrica, como eu passei, essas pessoas tiveram uma ferramenta um gatilho, né, de ajuda aí, uma intervenção física, né, para fazer essa transformação. No teu caso, você emagreceu 60 quilos sem intervenção cirúrgica. Explica para nós como é que foi isso. Explica qual foi a mágica, qual foi essa resiliência aí infinita que tu teve para passar por essa transformação. Mágica não tem, né? É um desafio. Eu nasci um bebê obeso, bem obeso. Minha mãe nem gosta que eu fique colocando a foto, mas está lá no feed, está lá no destaque. Era bebezinho da Michelin mesmo, bem obeso. E fiquei uma criança magra dos 5 até os 11 anos, tomando biotônico, tomando garrafada, a avó achava que tinha que ficar gordinha para ser saudável, e com 11 anos eu tive uma questão emocional ali, vivi uma questão emocional na família, e aprendi a comer escondido nessa época, descontei na comida. E aí começou o meu processo de engordamento. Eu me tornei uma pré-adolescente gorda, me tornei uma adolescente gorda e uma jovem obesa. E vivi ali a obesidade. Hoje eu tenho 1,66 m, graças ao Pilates e à yoga, mas eu tinha 1,64 m, e com 120 quilos. Passei ali até os meados de 20 anos com 120 quilos. Tive uma gravidez, então eu falei assim, poxa, agora eu vou para 200 quilos. Aí eu achei que estava tudo perdido. Mas eu estava muito cansada, muito cansada. A obesidade, ela traz prejuízos incalculáveis para conseguir emprego, para ter relacionamento, para ser respeitado, para não ser ridicularizado na escola. Então eu estava bem cansada e um dia eu acordei e falei assim, olha, eu cansei de ser gorda, eu não tenho dinheiro para fazer bariátrica, eu vou procurar um caminho, eu vou fechar minha boca e não vou comer, não quero mais comer. E foi um processo de 365 dias, um ano de jejum intuitivo,
eu não tinha noção nenhuma de nutrição. E a cada 7 dias eu escolhia um alimento, ficava com esse alimento, ou só com água, ou só com água e limão, ou só com café, e fiz esses 365 dias de jejum intuitivo, onde eu perdi mais de 60 quilos nesse inteirinho. Então, onde que tu tirava essa resiliência, Annelisa? Qual que era o objetivo que te segurava na mão e dizia, não, vamos continuar que tá dando certo, porque é muito difícil para uma pessoa que tá numa Muito. obesidade não ter recaídas, né, durante esse processo. Eu emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava, tanto que chegou num ponto eu disse, não, a única solução para mim é a bariátrica. Como é que foi para ti esses 365 dias? Primeiro que eu estava odiosa, eu comecei a odiar a obesidade. Odiar. Eu estava muito odiosa, insatisfeita com o meu peso, com o meu corpo. Eu olhava a minha mãe, todo mundo comentando, a mãe é mais bonita que a filha. Assim, eu olhava as pessoas da minha família e falava assim, tem alguma coisa errada comigo, tô deformada. Então você vai pelo ódio. A força vem do ódio. E depois uma filha, né? Eu tava com uma bebê. Falava assim, gente, o que vai ser de mim agora? Agora eu vou chegar o quê? A 200 quilos e não vou cuidar dessa criança? Então, o que me motivou, assim, esses dois fatores me motivaram grandemente, com certeza. Você fazia algum exercício de meditação, aqueles exercícios que a gente conhece, de você se visualizar já num estado normal, com o peso normal, de bem com a vida? Você fazia algum Não, exercício desse? Não. eu nem acreditava que ia dar resultado. Foi assim uma tentativa no desespero, mas eu algo me falava que era difícil. Uma pessoa, mas eu aproveitei o bonde ali da raiva, né? E falei assim: eu morro, mas eu morro magra. Eu pensava assim: eu vou morrer e aqui vocês vão colocar na minha lápide: aqui jaz alguém que tentou, morreu tentando. Mas eu não queria voltar para a obesidade. E tanto que você conseguiu, né? Parabéns de novo por Sim. essa resiliência aí, Sim. desculpa. Mas não fazia meditação, não fazia terapia na época, eu tinha poucas condições financeiras, ia naquelas nutricionistas sociais, de posto de saúde, e que me passava sanduíche, pão integral, então não conseguia emagrecer, era uma luta, uma Muito luta. interessante. Anelisa, você também estudou história e eu queria saber se existe alguma relação aí entre a história e também essa tua causa aí de ajudar pessoas a terem uma vida mais saudável. Qual que foi a conexão, se tiver alguma conexão nisso tudo aí? Total, total. Eu caí de paraquedas, né, nesse movimento da alimentação, mas eu entrei no mestrado de História para ser especialista em prisões. Eu falei que eu queria ser a pessoa que mais entendesse de prisões no estado de Goiás. E quando eu cheguei lá no prédio da PUC, em Goiás, eu descobri que eu fazia o mestrado com o pessoal da antropologia e ciências da religião que tinham matérias em comuns. Então, enquanto eu queria ver prisões, todo mundo estava vendo a história da loucura de Foucault. Então, aí começava assim os hospitais, até porque tem uma conexão muito grande. As prisões foram criadas por um modelo hospitalar do Panóptico de Jeremy Bentham. Então, assim, o olho que tudo vê tinha que ser um lugar que visse tudo. E os hospitais são assim. A arquitetura do hospital. E comecei a ver muita palestra, assistir muitos simpósios sobre saúde e hospital, saúde e hospital. Até que a galera da antropologia começou a me convidar e eu fui assistir uma palestra sobre dentes, dentição. Fiquei muito impressionada, assim, então era isso antigamente, assim, assim, assim. E comecei a ficar curiosa. Falei assim, peraí, então não existia obesidade, não existia nenhuma doença metabólica? Por quê? O que esse povo comia? Aqui diz que a base da alimentação era carne e gordura, e vísceras, né? Muita víscera, muito tutano. Eu falei, nossa, olhei para o meu corpo, sobrepeso, falei assim, eu quero estudar isso. E colei nessa galera da antropologia e das ciências da religião e aprendi muito com eles e depois comecei a estudar sozinha. E esse estudo que tu fez posteriormente, Annelisa, aconteceu após a tua transformação, após já essa perda de peso dos 60 quilos, né? Sim, mas eu ainda era sobrepeso.
Uhum. Eu precisava sair da casa dos 60 e fiquei 20 anos oscilando, com uma oscilação muito grande, saía dos 60, ia para os 74, para os 78, voltava, 65, voltava para os 76, era um ciclo muito constante. Eu não Uhum. tinha paz, eu não tinha sossego com a balança. É, o famoso efeito sanfona, né, a gente sabe muito bem do perigo disso, né, às vezes a gente acaba engordando de forma muito rápida e o reganho de Sim, peso é além do que a gente tinha como ponto de partida, né, então sim, e principalmente quando a gente não conhece essas abordagens aí mais low carb, cetogênica carnívora, né, Annelisa, fica muito mais difícil, né, da gente fazer um controle calórico para ter o déficit calórico todos os dias, todas essas coisas que a gente aprende aí com os nutricionistas, não tirando mérito de nenhum nutricionista, mas eu acho que essas abordagens mais clássicas não funcionam para muitas pessoas que sofrem da doença da obesidade, né, porque existe a longo prazo não. é, É insustentável, porque assim, as pessoas me perguntam, eu sou muito atacada no Instagram por nutricionistas, geralmente homens, muito atacada. Às vezes eu tenho até que ocultar, às vezes eu respondo, às vezes eu tento falar, pedir respeito, né? Porque cada um, eu não entro no perfil de nenhum nutricionista para falar que o doce de leite e a Nutella estão errados. Então, é quando eles entram no meu, eles entram para pegar pesado e o pessoal do grupo vai lá e me defende e vira aquela bola de neve. Mas a nutrição hoje, Gabriel, ela está muito falida. Infelizmente, está muito falida. Eles não têm consciência, principalmente, eles sabem muito pouco sobre compulsão alimentar, endócrino também, médicos. Eles acham que é possível comer moderadamente, é possível esse comer equilibrado, sendo que o nosso sensor, eu falo nosso porque eu sou compulsiva, eu sou adicta alimentar, é um dia após o outro. também O sou. nosso, o nosso sensor de saciedade não é que ele não funciona. Isso eu aprendi com esse livrinho que está aqui atrás, A Dieta da Mente. Excelente, também li e tenho aqui atrás também. E com um livrinho Desconstruindo o Hábito da Fome, que é maravilhoso também. O nosso sensor, o sensor do compulsivo, ele é desligado. Não é que ele é ruim, ele é desligado. Então, se eu sentar numa mesa para comer, eu não vou levantar enquanto a comida não acabar. Se eu estiver dentro de uma crise compulsiva, eu não vou escolher o alimento, como muito nutricionista fala, a pessoa comeu 4 brigadeiros, a pessoa comeu um bolo. Isso não tem nada a ver com compulsão. Compulsão, você come terra, você come comida crua. Eu tenho vários casos, assim, eu fazia isso, eu comia arroz congelado, eu comia um pote de 500 gramas de margarina na colher, em desespero, porque eu precisava preencher. O compulsivo, ele não coloca pouco na boca, ele só come de muito, ele tem que encher a boca, ele não tem uma mordida delicada, ele não mastiga direito porque ele é muito ansioso para ter aquela sensação de preenchimento. Então, assim, os nutricionistas de hoje não sabem disso. E esse nosso lado racional, ele é completamente desligado, né, Anelisa, durante essa Sim, compulsão alimentar. Eu estudei engenharia da computação, então eu virava as madrugadas programando, escrevendo código e sempre acompanhado de uma coca de 2 litros e uma pizza de tamanho família, que servia 5 pessoas, né. E isso se repetia todos os dias, né, durante os 4 anos e meio da minha graduação. E o que acontecia é que eu nunca me dei conta que eu estava comendo uma pizza tamanho família, daquela de proporção, né, que alimentaria 5 pessoas, e mais uma coca de 2 litros todos os dias. Então, esse lado racional de raciocinar um pouquinho é completamente desligado quando a gente tem essa parte de compulsão, onde a gente sabe, né, através desse livro sim, belíssimo aí que ele explica que a influência da insulina, né, a insulina sim, alta o tempo todo, tem resistência à insulina, sim. enfim, tem um gatilho de ações aí que faz com que A esse leptina também, porque é muito importante que ela controla a insulina, né? É o hormônio chefe da casa, é o gerente do boteco. Então, quem tem resistência à leptina também não consegue largar o garfo, não consegue levantar da mesa. E então, tem muita coisa envolvida. E eu acho muito triste, eu recebo pessoas diariamente no grupo que vieram de nutricionistas e nutricionistas que deixaram a pessoa culpada e frustrada, que ela não conseguiu, mas ela não vai conseguir nunca comer uma fatia do bolo se ela não está nutrida. Ela não vai conseguir comer um bombonzinho
em um café, em um jantar ou como sobremesa se ela não está nutrida. Primeiro a gente nutre o corpo, depois a gente regula os nossos hormônios de saciedade e por último a gente aprende a comer. Agora que eu estou na fase de aprender a comer. Uhum. E a gente fica muito triste, né, Anelisa, quando chegam pra gente e falam, ó, Anelisa, ó, Gabriel, agora coloca um pouquinho de força de vontade, vamos emagrecer. Parece que a gente, o problema vem de nós, parece que é uma falta de força de vontade, né? E hoje a gente entende que não é nada disso, não para ser redimida a nossa culpa, eu acho que todo mundo também, né, tem uma porção aí, uma parcela de culpa, pelo fato também de não estudar, de não ir atrás de informações atuais, enfim, uma série de fatores, mas não é tão simples assim, né, Anelisa, como a gente ainda Não, ouve falar hoje, né, em dia, nutricionistas falando, não. vamos botar um pouquinho de força de vontade. Não, tem um canal de um nutricionista que ele ensina a fatiar o pão integral e comer a quantidade certa. Isso aqui não vai te engordar. Aí ele mostra um doce de leite, tira a colher e fala assim: isso aqui não vai te engordar. Eu fico rindo, porque se você dá um pouquinho de cocaína para o viciado, ele não vai ficar naquele pouquinho. Ninguém oferece um pouquinho de cocaína para um viciado, um pouquinho de pinga para o alcoólatra, mas todo mundo quer oferecer comida para o compulsivo. E É. assim, eu falo muito isso nas mentorias, é, e tem um protocolo específico que é emocional, que eu fiz com a ajuda do meu esposo, que é logoterapeuta, e que eu falo sempre para as pessoas tratar o emocional, porque a família boicota muito. A família boicota muito. E tudo bem que às vezes a pessoa faz e não é por mal, mas muitas vezes é, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas sombras e a gente tem raiva daquilo que a gente não consegue. Então, às vezes, aquele familiar, ele também quer perder peso e obter saúde, mas ele não consegue. E aí ele vai boicotar o processo do outro. Então, eu recebo marido que a esposa fica chamando para jantar, fazendo chantagem emocional. Eu recebo esposa que o marido força a comer, chegou a forçar, a colocar na boca, que senão o relacionamento ia acabar. Eu recebo gente quebrada, quebrada, que se não tratar essa questão de se impor, de falar um não bem dado e pedir respeito, a família afunda o processo dessa pessoa. E isso é muito triste. É demais, são situações que a gente, às vezes, tem dificuldade de acreditar, né. Na verdade, na vida de um casal, um deveria estar lá para ajudar nos projetos do outro, seja qual for o projeto, né, e parece que a gente vê até certos filmes, né, ou de um dos 2 parceiros, por ver o resultado dessa transformação e acaba, eventualmente, tendo uma insegurança, né, infantil, né. Deveria ficar feliz que Muito. a sua esposa está emagrecendo, está tendo uma melhor saúde e também é capaz de cuidar melhor das crianças, no futuro, enfim, é uma série de fatores aí que a gente não entende, mas como você bem falou, somos todos seres humanos e temos muitas falhas e erros também, a gente tem que estar com uma atenção especial o tempo todo, né, com relação a isso. Anelisa, durante esse processo todo, tem uma curiosidade aí que chega na minha mente, teve algum ponto decisivo aí na tua transformação que tu disse: "Agora vai, agora não tem mais volta, não vou me tornar mais obesa, não vou voltar para aquela vida, sedentária que eu tinha antes"? Teve um momento que você teve esse clique ou foi mais um processo, assim, gradativo e você não percebeu esse momento aí de troca do tempo? Da virada de A chave, virada de né? chave, obrigado. Para sair da obesidade foi um start. Foi assim, acordar, olhar para mim, olhar no espelho e falar, não quero mais ser gorda. Foi esse pensamento e eu falo isso sempre para as pessoas. Eu falei, cansei de ser gorda e não quero mais. E começou a luta. O maridão entrou. Um beijo, Thiago Aguiar. Ô Thiago, eu Saudade. já gostei de ti aí, vamos conversar numa live também sobre psicologia. E obrigado por ter entrado. E aí, para sair do sobrepeso foi mais difícil porque eu não me achava capaz, porque eu já tinha feito de tudo. Então, veio muita culpa, muita vergonha. Então, eu só fazia foto pro meu Instagram quando eu estava bem. Eu usava muita roupa apertada, eu passei por cima de mim no sobrepeso. Eu sempre achei o sobrepeso mais difícil que a obesidade, não sei por quê, porque foi muita luta. Então, eu achava que eu estava fazendo certo, né? Eu achava que comer vegetais, comer legumes. Então, assim, não teve uma virada de chave rápida. Teve o conhecimento, eu não desisti. E é o que eu falo para o pessoal da mentoria hoje e do grupo.
Só não consegue quem desiste. Porque se eu tivesse desistido enquanto sobrepeso, eu teria voltado para a obesidade. Mas eu nunca permiti, eu chegava perto. Chegava ali nos 70 e poucos quilos e falava assim, agora para. Aí eu conseguia parar. E eu sempre fui muito determinada. Essa força eu nem sei de onde vem, mas eu sempre fui determinada. E tanto que agora eu tô na Lion, né? Só carne bovina, água e sal, e tô na Lion, vou ficar na Lion por um ano, até Legal. março do ano que vem. Então, todo propósito, todo desafio, eu cumpro ele à risca. Para algumas pessoas, isso é ser rígida demais. Tem muita gente que me critica por causa da rigidez. Tem pessoas que falam assim: ah, você só quer durar nessa vida? Você não vai gozar de nada, você não vai aproveitar nada. Cada um sabe de si. Eu sei que se eu colocar o pé ali na lama, eu afundo. Uhum. Então, você até assistiu uma live sua com outro profissional, falava assim, ah, a gente não é tão rígido, a gente vai sair, comer um docinho, vai comer alguma coisa. Eu falei, gente, eu posso fazer isso nunca, porque eu me conheço. Esse momento que eu estou vivendo com a minha filha hospitalizada, eu estou extremamente frágil. Se eu não tivesse feito esse compromisso da Lion, eu teria me afogado no primeiro Danone que eu visse na frente. Eu sou muito, nunca fui doceira, sempre fui da comida de sal e de roça. Então, os meus pecados capitais sempre eram queijo, coalhada, iogurte, que são altamente palatáveis. Uhum. Infelizmente ou felizmente, eles fazem parte da alimentação ancestral, mas para quem já perdeu peso e não tem rebote inflamatório com esses alimentos, pão de queijo, pamonha. Goiás tem muita pamonha, é a terra das quitandas, né, dos salgados. Então, sempre o meu ponto fraco foi esse, o sal. Mas graças a Deus eu estou já há 2 anos sem carbo, e tive algumas recaídas, mas as minhas recaídas são muito interessantes, que eu sou ser humano, né? Eu até falo, as minhas recaídas nunca são com carboidrato refinado, nunca voltei a comer o pão de queijo, o pão, é sempre assim, um iogurte natural. Nossa! E eu choro, choro, meu Deus, eu tomei um iogurte. Às vezes, que mais, assim, antes da Lion, eu comia um cacau, aprendi a comer o cacau 100%, 85 mais. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Comia muita manteiga, muito ovo, mas sempre dentro do que é permitido. Eu coloco essa linha na minha vida porque só quem foi obesa e sofreu, principalmente, gente, eu fui obesa na adolescência e na juventude. Isso é muito triste, eu perdi, esse tempo não volta. Nunca mais. Eu perdi essa juventude que todo mundo sai, conhece pessoas, consegue o primeiro trabalho. Tudo isso foi roubado pela obesidade. Então, eu sei onde eu posso ir, eu sei onde eu posso pisar. Tem gente que fala assim, não, mas você já tá nesse peso, hoje eu tô com 57 quilos, estável, chego assim, 58, 59, volto 57, às vezes por quantidade de carne, que eu ainda como muito, e malho bastante, mas eu não extrapolo, não gosto de chegar na casa dos 60, quando eu chego eu volto, mas é uma linha reta agora, eu vivo em paz. E essa paz não tem preço. E quem me trouxe essa paz foi a alimentação ancestral. Muito interessante. Teve algum alimento especial, Annelisa, da alimentação ancestral que foi o divisor de águas aí? Tem gente que fala: "Não, uma vez que eu conheci a manteiga e fiquei sabendo que ela não vai te dar problemas cardíacos, eu passei a introduzir no meu dia a dia e foi o divisor de águas". Teve algum alimento especial aí para ti nessa transformação? A gordura, com certeza. A manteiga, eu já era criticada de comer muita manteiga no pão. No pão de queijo, tudo eu gostava de colocar manteiga. E eu comia muita manteiga no ovo. Só que eu ainda comia vegetais e frutas, então não tinha resultado. Quando eu descobri que eu podia comer manteiga à vontade, porque a manteiga, a gordura, é o único alimento na natureza que consegue regular o nosso sensor de saciedade. Então ninguém consegue comer um balde de manteiga, mas todo mundo consegue comer um balde de pipoca, um balde de brigadeiro, um balde de salgadinho, mas de gordura pura você não consegue. Então eu me sinto muito, eu fiquei muito feliz. Parar de tirar a pele do frango. Quantas vezes joguei pele do frango fora? Parar de cortar a carne e comer só o meio seco da carne, bem passado, e não comer a gordura em volta. Então, assim, ai, gente, olha, tô lendo aqui, Aparecida, obrigada, Cassiane, Paula,
Eduarda, tô com a sua camisetinha aqui, não dá para ver, ó, a Eduarda da Cela Carnívora, ela Uhum. produz as camisetinhas, tá todo mundo aí, gente, não vou conseguir ler todo mundo, mas um beijo para vocês. Que legal, é um reconhecimento aí muito interessante, né, Anelisa, porque não são apenas mensagens, são vidas aí que são transformadas, né, para o melhor. Então é um impacto social muito grande aí o trabalho que tu faz. Sim, Parabéns aí, muito obrigada. gratificante ver essas mensagens aí no chat, muito legal. E muito legal o pessoal compartilhando também, né, Anelisa, porque às vezes a gente tem esses projetos, né, de tentar propagar essa mensagem adiante. A gente tem muitos desafios também, não é fácil, né, ficar organizando conteúdo, ficar postando sempre, e a gente fica tão feliz quando a gente, de certa forma, vê que tem pessoas se beneficiando disso, ou é um depoimento que o pessoal manda via direct, né, Anelisa, muito interessante essa dica, ou coisa assim, né, isso é muito gratificante pra gente, no sentido de a gente percebe que vale a pena continuar, né. Sim, sim, esse grupo, ele me faz chorar toda semana, Gabriel. Eles são incríveis. E quando o grupo começou, no dia 2 de janeiro, esse grupo gratuito foi iniciativa do Ricardo, do perfil Eu Como Bacon. Ele começou a fazer o jejumzão, porque todo janeiro a gente ia fazer 10 dias de jejum, e ele começou a fazer, falou assim, vamos criar o grupo. E eu topei, e foi um presente, porque na época o grupo tinha 300 pessoas, e nem todo mundo fez o jejumzão, e a gente perdeu 500 quilos juntos. Já pensou tirar meia tonelada do sistema? Então, Nossa. assim, isso é porque foi por enquetes, né? Eu peguei esse peso calculado por enquetes que eu faço no grupo, e teve muita gente que não respondeu a enquete e não participou do jejum. Então, assim, foi 500 quilos, é coisa pra caramba. Interessantíssimo. De quanto tempo foi esse jejumzão, Anelisa? 10 dias. 10 dias. Interessantíssimo. Nossa, e qual foi a abordagem aí de vocês para auxiliar esse pessoal a fazer um jejumzão de 10 dias? Não é fácil, eu fiz um de 10 dias também. Eu acho que a dificuldade que eu percebi é a mesma de tu fazer um jejum de 4, 5 dias, porque uma vez que você entra em estado de citose e os níveis de corpos cetônicos estão altos, você não sente fome. Mas como é que foi, quais foram as dicas essenciais aí que vocês compartilharam no grupo? Primeiro, ensinar para eles que um jejum longo é totalmente diferente de um jejum intermitente. Eu nem gosto de usar a palavra jejum intermitente, porque o jejum intermitente ele não se preocupa nem com a alimentação anterior e nem com a realimentação. A pessoa faz. Tem muita gente que não acredita em jejum porque faz errado. Fala, Uhum. mas eu faço 14, 16, 18 horas, mas depois eu como um sanduíche, uma batata frita, uma Coca-Cola. Não vai fazer efeito nunca. A preocupação do intermitente é a janela, é o intervalo de horas. E a preocupação de um jejum, que eu chamo de jejum ancestral, algumas pessoas chamam de jejum higienista, é o que você come antes, que é uma preparação. A gente faz uma preparação de 3 dias. E o que você vai comer depois para quebrar o jejum. Principalmente porque no grupo eu tenho pessoas que já perderam peso e não querem perder mais, e pessoas que precisam perder muito peso. Então, para cada uma é um protocolo de realimentação, para prolongar esse processo de emagrecimento, e para outras para ganhar massa magra. Então, a gente faz tudo muito bem elaborado, eu faço o protocolo, lanço antes, igual a gente vai começar um pré-jejumzão agora no dia 16 de maio. Então, o protocolo já está com eles, o PDF lá no grupo, e eles começam a preparar, a fazer caldo de ossos, a estocar a carne, e aí eles vão fazer alimentação forte, e depois ninguém sente que é uma coisa que vai te matar. O Dr. Pradip, ele tem uma fala muito engraçada. Você tem muito medo do jejum, mas muito medo mesmo, você tem uma sensação de morte, faz o jejum com a maçã na mão. Quando você estiver quase morrendo, corre lá e morde. Então, então é até engraçado, né? Eu não recomendo fazer com a maçã na mão, porque maçã é açúcar. Coloca um pedaço de Mas carne gorda na mão aí que vai ser melhor. coloca um copinho de caldo de ossos na mão. Mas assim, o mais importante que eu oriento eles, primeiro é o emocional, porque, Gabriel, quando a gente chegou na noite anterior, que ia começar o jejumzão, despencaram as pessoas que saíram do grupo por temor. Teve gente que mandou mensagem para mim no privado que teve crise de pânico, teve taquicardia,
só de imaginar que no outro dia começar um jejum de 10 dias. Isso é muito emocional, gente, isso é muito, muito, muito emocional. Uhum. Então, o medo de ficar sem comer, ele é real. O medo de passar fome é real. Porque as pessoas estão rodando no carboidrato, elas acham que a sensação que elas vão ter no jejum é a sensação de quem comeu pão de manhã e atrasou o almoço. Uhum. E não é, porque a gente que vive em cetose, eu e você, e a metade aí do grupo, sabe que não tem fome nenhuma, porque você excreta o hormônio da fome. Uhum. É bem isso, esse fator emocional é muito visível, né? Teve um evento, eu comecei a fazer jejum em 2018, assim, jejum periódico, uma vez por mês, um jejum prolongado, de 3, 5, 7, 10 dias. E num desses a gente fez o de 7 dias, inclusive meu irmão participou. A gente tinha um grupo também no WhatsApp, trocando ideias, papers e tal, para os curiosos que gostavam de ler. E aí ele me falou, Gabriel, tem uma colega de trabalho que começou a fazer o jejum conosco, só que ela deu 6 horas de jejum, ou seja, ao meio-dia ela interrompeu dizendo que ela não ia continuar porque ela estava morrendo, o corpo dela não estava adaptado para o jejum. E então esse medo, né, Anelisa, que você comentou de realmente ficar sem comer por muito tempo, a gente sabe que fisicamente isso é impossível, ninguém vai morrer ficando 6 horas sem comer. Isso é um fator emocional muito, muito grande, né? Então, por isso a importância desse protocolo que vocês têm, né, Anelisa? É uma preparação, né? O pessoal vai lendo, Sim, vai se informando e sim, vai criando uma confiabilidade maior também, né? Antes sim. de encarar esse desafio, que é um desafio, a gente tem que concordar. É um desafio, é um estresse para o corpo para quem está fazendo pela primeira vez. Mas como eles têm um espaço para tirar dúvidas ali no grupo, eles trocam receita. Por exemplo, a gente tem pessoas que por questões religiosas não comem a carne de porco. Eu mesma não como. E aí a gente tem pessoas maravilhosas no grupo que ensinam a fazer torresmo de carne bovina, ensinam a aproveitar um pedaço do frango e fazer uma carne parecida com outra carne. E a gente vai trocando receitas, a gente vai trocando. Ensino eles a lerem rótulos, porque as pessoas que entram no grupo, elas querem muita receita. Eu falo para eles que eu não dou receita de nada. Detesto essa questão de ficar presa à receita. Eu ensino a ler rótulos. Ah, qual que é a marca da manteiga que você come? A marca que tem 2 ingredientes. Tem que ter gordura do leite, cloreto de sódio, só. Qual que é a marca do óleo de coco que você usa? O extra virgem puro, seguro, que eu jogo lá, não tem nenhuma denúncia, nenhum teste que demonstrou o contrário. Então, eu ensino eles a lerem rótulos para eles serem livres. Uhum. É uma coisa que eu vejo que os nutricionistas hoje convencionais fazem é deixar a pessoa muito amarrada. Você tem que voltar lá, pegar uma receita, voltar lá, pegar outra tabela de alimento, voltar lá, mudar a dieta e não. O que eu ensino para eles é que eles têm que caminhar sozinhos. Uhum. Porque eu não vou durar, eu não sou eterna, né? E o processo é muito, ao mesmo tempo que ele é diferente para cada um, o caminho desse processo é muito parecido. A partir do momento que você angaria conhecimento, você caminha. Eu fui atrás de conhecimento e hoje eu consigo caminhar sozinha. Hoje eu faço os meus exames, eu leio os meus exames, eu não vou em nenhum endócrino. Porque Uhum. se eu for no endócrino, ele vai mandar eu tomar estatina, que meu colesterol é altíssimo. Uhum. E amém por isso, porque eu sou uma avó que tá com tudo certo, tá com todos os exames certos. A minha insulina é 1,6. Nossa, que linda, hein? Então, então assim, para que eu vou ficar indo em médico? Eu não tenho risco nenhum de saúde, Uhum. né? Assim, lógico, não estou desmerecendo, tem muito médico bom, gente, tem Com muito certeza. médico. Nossa, tem doutor Dário Birolini, assim, amo de paixão. Tem nutricionistas bons, né? Eu gosto muito do Altran. Tem muita gente boa nesse mundo carnívoro, mas tem muita gente ruim na Uhum. nutrição e na medicina, muita Uhum. gente ruim que não quer. Olha, eu falo até para o pessoal do grupo. Eu já vi cérebro, já vi estômago, dos 6 anos de ML eu vi de tudo por dentro. Então eu sei como que é. E a gente tinha casos que chamavam muita atenção, que os médicos gostavam de chamar a gente. Vem cá para você ver uma coisa. Por exemplo, quem toma refrigerante de laranja, que tem um corante específico, que não é da laranja, tá, gente? Não é natural. Esse colorante
ele prega na parede do estômago e vira uma crosta laranja. Então, quando a pessoa morre, a gente vai abrir, vai saber, anota tudo, né? A última refeição, calcula tudo. Gabriel, é muito interessante, aquilo não sai. Você pode pegar uma lâmina e raspar, aquilo não sai da parede do estômago. E assim, a galera toma indiscriminadamente. Então, quando você vê um cérebro, que você vai lá, coloca ele na bandeja, pesa, ele, o que que acontece? Ele é 80% gordura e líquido. Ele é colesterol puro. Se você tira o colesterol da pessoa, você está chamando ela para o Alzheimer e para a demência. Uhum. Se É, você tira o colesterol de uma mulher, você está deixando aquela mulher infértil. Todos os nossos hormônios sexuais são produzidos a partir do colesterol. hum, E no homem também, a testosterona é importantíssima. Então, os médicos estão castrando a humanidade. é verdade. Castrando. É verdade. É um absurdo o que está acontecendo aí, não, com certeza. E eu converso com várias pessoas que entraram na carnívora também, homens, mulheres, enfim, e como eles relatam, né, o aumento de vários fatores pessoais, né, relação sexual e outros mais, devido a esse impacto hormonal que a gente tem. Então, é uma transformação de vida mesmo, né? Com certeza a autoestima dessa galera aí é melhorada e é uma transformação que vale a pena ser feita. Tem algumas perguntas aqui no chat, Anelisa, se tu não se importar, tem a Kali De jeito Sampaio, né? nenhum. Tá perguntando como que você quebrou esse ciclo do vício, teve ajuda de remédios, começou por onde, né? Talvez ela Eu ia perdeu o até falar combustível lá. assim, ela tá no grupo, eu ia até falar para ela assim, Kali, eu vou responder a sua porque você já repetiu ela 3 vezes, é para me chamar a atenção mesmo. Não usei nenhum tipo de remédio. O vício, ele se quebra com a abstinência. Eu não encerrei o meu ciclo vicioso, eu sou adicta. Adicta é uma pessoa viciada, eu sou viciada em comida. Eu sou compulsiva. Então, o que que eu faço? Eu me mantenho longe do que me faz mal. Então, eu não como as coisas palatáveis, os alimentos palatáveis altamente viciantes que a indústria fez propositalmente, sabendo que aquilo ia te viciar, eu não como. Então, o açúcar, para mim, o que é mais. Eu vejo muita gente com dificuldade, o açúcar, para mim, foi mais fácil porque já tem 22 anos que eu não consumo açúcar. Porque quando a minha mãe foi diagnosticada com diabetes em 2003, eu parei o açúcar. E também porque coincidiu. Minha mãe foi diagnosticada em 2003, final de 2004. Eu fui para a Nicuns fazer a faculdade, que eu ganhei bolsa lá, eu iniciei em Goiânia, fui para esse interior, e a faculdade era muito próxima, né? A minha casa, a minha residência era próximo à usina de cana-de-açúcar de Anicuns, que é famosa em Goiás. Então a gente fazia visita. Gabriel, se a pessoa vai dentro de uma usina de açúcar ver como que é feito o açúcar, ela não come o açúcar. Porque chega aquelas pedras maravilhosas de açúcar mascavo, para ser quebrada, ela é colocada numa rampa, numa plataforma com cal, soda cáustica. Quanto mais branco e refinado, mais soda cáustica tem. E Nossa. vários outros produtos químicos. E aí eu não sabia nada de nutrição naquela época, mas eu pensava assim: isso é câncer a longo prazo. Não tem outra explicação. Por que tantas pessoas com câncer? Porque todo dia uma colherinha no café vai somar isso assim em 40 anos de vida, 50 anos de vida. O corpo não foi preparado para isso. E alinhado com esse pensamento, eu lembro de várias palestras do Dr. Alair Ribeiro que ele dizia claramente que as Sim, células cancerígenas elas se alimentam de glicose. Uma vez que você para sim, desse processo do gatilho aí, ela morre, né? Ela acaba se autodestruindo. E hoje existem pesquisas preliminares já de tratamento, né, para o pessoal que está passando aí por um problema de câncer, de colocar o pessoal numa cetogênica, numa carnívora, né? Claro, tudo com acompanhamento médico, né, e de forma responsável, mas é interessante observar já os benefícios, né, de uma nutrição aí mais próxima da nossa ancestralidade, né, tendo um impacto positivo na saúde das pessoas. É muito sim. interessante isso. E a gente é muito ridicularizado por essa postura, que a gente vai na contramão de toda a medicina. Então tem gente que entra no meu Instagram e fala assim: ah, vai comer mamute, vai para a caverna, fica sem energia elétrica. Eu falo, gente, alimentação ancestral não tem nada a ver com esse modo de vida, que inclusive era mais saudável porque a gente se movimentava mais, mas tem a ver com você resgatar um estilo de vida mais próximo dos nossos ancestrais que não gerava nenhum tipo de doença metabólica.
Uhum. Não tinha doença metabólica. Então, assim, o diabetes é novo. Quando eu falo novo e quando eu falo ancestral, eu não estou falando da época do seu avô, do seu bisavô. Isso é antepassados. As pessoas confundem antepassados com ancestrais. Ancestrais é 2,6 bilhões de anos atrás. Não é da época de Cristo, apesar que na época bíblica, na era bíblica, o trigo que se comia era outro, né? Era um trigo selvagem que nem existe mais. A fermentação era diferente e as pessoas andavam. As pessoas caminhavam 20, 30 dias para fazer uma viagem. Hoje, o conforto, o excesso de conforto nos deixaram totalmente sedentários. A gente não faz nada. Se eu quiser ficar o dia inteiro aqui e pedir tudo pelo celular, eu fico sentada ou deitada, que Uhum. é o que muita gente faz. Então, um estilo de vida ancestral, ele está muito longe de viver em caverna e comer mamute. E triste, porque as pessoas que criticam às vezes são as que mais precisam. E E quan eu pode falar. Não, não, por favor, continua, Annelise. Eu tenho um lema com a minha família e com os meus amigos que é muito engraçado. Meu pai é o que mais escuta isso, fica bravíssimo. Eu falo assim, vem me criticar. Fala assim, você é doida, parou de comer tudo, inconsequente, vai morrer, não sei o quê. Eu falo assim, seus exames estão melhores que os meus? Porque para me criticar, seu exame tem que estar melhor que o meu. Tem que estar melhor que o meu. E é triste, porque eu tenho pessoas na minha família que estão tratando câncer e a dieta delas é arroz, melancia, batata, uma coquinha zero, uma coquinha zero. E assim, a gente sabe que isso está alimentando o câncer, né? Muita fruta, muita fruta. Eu sou muito questionada em relação à fruta e os legumes, e eu nem perco tempo, sabe, assim, tentando provar. Eu só falo assim, olha, faz o teste. Eu não estou pedindo para você tomar uma medicação. Isso não é milagre, não é Ozempic. Isso é uma alimentação que você tem que levar como se fosse um estilo de vida. Faz o teste. Fica 30 dias nessa alimentação e faz exame. Se melhorar, se não melhorar, se abandona e volta para as frutas. Esse fator experimental também é bem interessante. Sabe que eu, como engenheiro, eu gosto de medir tudo, né, Lisa? Então, eu comecei medindo o impacto glicêmico para diferentes frutas. Então, eu coloquei um monitor contínuo de glicose, que é válido por 14 dias, e aí eu consumi todas as frutas possíveis. Depois publiquei no meu canal aqui no YouTube os experimentos que a gente tiver curiosidade de ver. E, surpreendentemente, a fruta que eu mais gosto, que é a melancia, ela teve um impacto de 80 pontos. Então, eu tinha uma glicemia lá de 90 miligramas por decilitro, foi a 170. O fato de comer uma melancia, que é o A que banana nanica vai a 194, 196. é É um assim, absurdo, né? é É um deixar absurdo. você pré-diabético em 5 minutos. É um absurdo, né, Anelisa? E assim, às vezes, ainda, nas mídias sociais, a gente vê nutricionista recomendando exatamente isso. Não, você tem que introduzir mais frutas. E elas nem falam o fator de como você vai identificar se uma certa fruta vai causar um índice, um impacto glicêmico muito alto no seu corpo ou não. Não, isso não entra nem em questão. Elas não ensinam a analisar os dados. Simplesmente Não. elas falam, não, substitui o pão branco por frutas. E é Seu tão prato está perigoso quanto. colorido? Seu prato tem que ser colorido, tem que ter variedade, tem que ter variedade. E ali a pessoa está consumindo oxalato, agrotóxico e está achando que está feliz. Açúcar, oxalato e agrotóxicos. Não, mas a culpa é da carne. A culpa é da carne que tem o melhor macronutriente, que é a proteína, a melhor energia, que é a gordura, e todos os micronutrientes que o corpo necessita, inclusive a vitamina C, que pouca gente sabe, que no fígado, nas vísceras, tem vitamina C. Então, você não precisa de Uhum. nada a não ser a carne. Se você É. quiser colocar ali uma coisinha ou outra de baixo índice glicêmico, tudo bem, mas não tem necessidade. A pessoa vive bem, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor. Lá no Instagram eu tenho foto de antes e depois do meu cabelo. Gente, eu tinha um cabelo ralo, quebradiço, pouquinho. Meu cabelo dava isso aqui quando eu apertava. Hoje eu tenho uma cabeleira de leoa. E a pele fica melhor. Ninguém dá a idade que eu tenho. Todo mundo fala. Lá no hospital, todo mundo fica assim: vocês são irmãs? Eu falo: não, eu sou a mãe dela. E ela já tem uma filha, ela tem 25 anos, vai fazer 26. Nossa, mas ela tem cara de 15, você tem cara de 30. Eu falei: obrigada, obrigada.
Muito Mas não, colágeno, muita carne é gorda. muito caldo de ossos, né? Muito colágeno. Eu não desperdiço mais nada, nada. A carne é riquíssima. Então as pessoas estão muito equivocadas e não é culpa delas. É Uhum, culpa de quem tem autoridade. uhum, As coisas só mudam, Gabriel, de cima para baixo. Nunca vai mudar nada no mundo. Eu estou falando como historiadora. Nada no mundo muda de baixo para cima. A massa ou uma minoria não tem poder. Hoje os médicos têm muita autoridade, muita autoridade. uhum. Então eu falo para minha filha assim, olha, não fica dando fórmula para neném, mãe, mas o pediatra falou assim que essa fórmula é a melhor. Eu falo assim, tá vendo? Não adianta, tem que. Eu falei, que raio é essa autoridade que esse povo tem de matar as pessoas, né? Porque assim, tudo bem que tem médicos e médicos, mas a maioria tá indo na contramão do que é saúde, infelizmente. É verdade. Você mencionou os miúdos, Annelisa, eu gosto muito do fígado, da moela, enfim, coração de galinha. Aqui na Alemanha a gente encontra com uma certa facilidade, porque o pessoal geralmente não tem costume de comer os miúdos, então eu vou no mercado, eu faço a limpa lá no freezer, compro muito. Que legal que aí tenha. Tem. E até tem um abatedouro aqui que a gente achou recentemente, já faz alguns meses, o pessoal abate um boi a cada semana, então a gente consegue também encomendar a carne fresquinha. Inclusive tem 3 pessoas de Santa Catarina lá trabalhando, então a gente pode falar português também, é bem interessante. Pessoal Que muito legal. muito gente boa. E hoje a gente tá acabando um jejum de 5 dias, na verdade, a gente tá com uma turma também, eu tô fazendo esse suporte aí com a nutricionista Carolina Grip, que é fantástica, né. E a preparação do jejum foi exatamente isso, né, Elisa, colocar o pessoal aí nos miúdos, alguns dias antes, uma carnívora cetogênica e muitos miúdos para ter um corpo super nutrido para encarar esses 5 dias aí sem alimento algum, né. E o feedback da galera é muito interessante de ver, o pessoal diz: "Ah, nunca tinha experimentado fazer uma preparação antes do jejum", e como é muito mais fácil, né, eu digo: "É gente, são Muito dicas que a gente vai mais. aprendendo, né, com os passar dos anos, né, Annelisa?" Muito mais, a gente apanha, porque quem vai fazer o jejum assim desnutrido e com o pé na Carbolândia sofre demais. Olha, tem gente que sua frio de crise de abstinência do carboidrato, delira, fala: "Ah, a pessoa", todo mundo fala que não é viciado, né, Gabriel? Não, eu não sou viciado em carboidrato. Tira o carboidrato da pessoa por 3 dias. Você vai ver a pessoa igualzinho viciada em droga. Fica nervoso, ansioso, quebra a casa, briga, quer sair desbravando o mundo com ódio. Então, assim, todos somos viciados em comida, gente. Infelizmente, foi o que a indústria alimentícia fez com a humanidade. Mas a preparação, ela é muito importante, muito importante. É. Com certeza. A Anelisa, nessa linha de pensamento aí, nesse assunto ainda, quais são os hábitos, né, que hoje tu adota, que são hábitos diários, né, que tu considera essencial, né, para essa vida mais equilibrada, para essa transformação mais constante, mais permanente, sem altos e baixos, sem oscilações? Quais as dicas aí que tu passaria para o pessoal? Que... Eu vou passar a dica que eu ainda não cheguei no 100% dela. Tomar sol, né? Tomar sol é muito importante, ajuda principalmente na regulação hormonal. Sono eu consegui, graças a Deus, depois do jejum eu tenho um sono maravilhoso. Dentro de toda a turbulência que eu estou vivendo, eu coloco a cabeça no travesseiro, 9h30, 10 da noite, eu apago. O ground, que é o aterramento, é muito importante para questões de processo inflamatório. Não consigo fazer todo dia, mas sempre que eu tenho oportunidade eu faço. E a gordura. Uhum. A gordura. A gordura é essencial. Muita gente faz carnívoro errado. Muita gente está fazendo a dieta da proteína, que a gente sabe que protocolos do Atkins, protocolos do Dukan caíram por terra, porque muita gente teve problema de constipação, problema hormonal. Então, ela não é sustentável a longo prazo. A gente não discute aqui o que perde peso e o que não perde. A gente discute o que perde peso com saúde e Uhum. consegue ser sustentado a longo prazo. Então a gordura, ela é a chave, tanto que eu falo, derreta a gordura comendo até o talo. Quanto mais gordura você come, mais gordura você derrete. E para quebrar essa crença para as pessoas que vêm para mim é muito difícil.
Uhum. porque em algum momento elas ouviram que a gordura vai entupir a veia, que a gordura vai fazer ela ficar dependente de estatina, que a gordura vai prejudicar o fígado. E é muito triste. Aí é um trabalho que eu faço de estar ali com a pessoa. A gente tem, na mentoria, a gente tem encontros semanais em grupo. Então, é quebrando essas crenças para a pessoa conseguir comer a gordura dela em paz. Tem um livro que eu li do Dr. Sinatra chamado O Mito do Colesterol, que eu achei Mito do fantástico, para quem não colesterol. leu. Então ele desvenda todos esses mitos aí, né, de que a gordura vai entupir as veias, enfim, as coronárias e vai te causar problemas cardíacos. E no meu site eu fiz uma lista de todos os livros que eu li e recomendo, então quem tem curiosidade tem uma seção lá, livros, você clica, tem todos os livros lá que eu acho que são interessantes a nível de curiosidade e de conhecimento, de ler alguns deles, para quem gosta de ler e gosta de leitura. Inclusive o Henrique, né, criou o Clube da O Leitura Clube agora, da né? Leitura é fantástico. Uma iniciativa super bacana, né, porque agrega esse lado intelectual do conhecimento, né, não é uma coisa assim que é imposta, por exemplo, eu sigo a carnívora, vou vender meu peixe na carnívora. Não, o Henrique ele traz conhecimentos que ele adquire através de estudos, né, dos livros que ele lê, e o Henrique é um estudioso nato, né, eu gosto muito dele, ele também Sim, tem esse poder da palavra, ele sabe explicar conceitos que às vezes parecem ser complicados de entender de uma maneira bem simples, bem tangível, né, para o pessoal achar que um não é da área. nutricionista hoje que respeita a biologia, a história e o DNA é muito difícil. O Henrique é uma pessoa assim, ele respeita tanto a biologia, o nosso DNA, a nossa fisiologia, a história, porque essa questão do colesterol é muito fácil de desvendar. É só você perguntar, os ancestrais tinham arteriosclerose? Não tinham. Não tinham nenhum tipo de doença de entupimento de veias ou artérias. Então, significa que. E eles comiam muita Uhum. gordura, porque eles não podiam desperdiçar nada do bicho. Então, isso aí fica como um fator histórico a ser levado em consideração. Com certeza, com certeza. Tem o pessoal perguntando da tua mentoria, Anelisa. Eu acho que vamos alocar esses últimos minutinhos da nossa live hoje só para te orientar para o pessoal onde é que eles acham a informação sobre a mentoria, como é que eles participam dos grupos que você tem, só para ajudar esse pessoal aí a dar o gatilho aí para essa transformação. Então, vamos lá. A gente tem um grupo gratuito de WhatsApp que fala sobre jejum e saúde. O link do grupo é pelo WhatsApp. Então, você vai lá no Instagram, @anelisa.saudeancestral. Lá tem uma bio. Na bio tem um link. E nesse link você vai chegar no WhatsApp para receber o link do grupo. A mentoria é feita por meio da comunidade. A comunidade, o link da comunidade, ela está nos destaques do Instagram. Então, qual que é a diferença? Esse grupo gratuito, ele tem informações gerais, são informações genéricas, são protocolos, desafios, trocas de receita. Na comunidade, a pessoa tem acesso por 12 meses ao curso de alimentação ancestral, que é um curso que vai aprofundar sobre a carnívora cetogênica, os termos que a gente utiliza, cetose, autofagia. Tem o curso completo de jejum, tem mais de 20 receitas exclusivas que não tem no Instagram, que são receitas feitas a partir do telo, né, do sebo bovino, a maioria delas, inclusive sabão, creme para pele, eu faço tudo isso, o telo eu aproveito tudo. E tem a mentoria em grupo, o direito de uma mentoria semanal em grupo, grupo pequeno, onde a gente consegue deixar todo mundo explanar o que está sentindo, como que foi a semana, quais foram os resultados. E tem a mentoria pessoal comigo, onde eu vou calcular proteína, gordura, fazer todo um acompanhamento individual e pessoal com essa pessoa. Obrigado, brigadão. E lembrando todo mundo, Anelisa, qual que vai ser o próximo jejunzão de vocês aí? Quando que começa? A gente tem um treino, que é o pré-jejunzão, que começa no dia 16 de maio, com alimentação forte. A gente entra num jejum de 5 dias no dia 18 de maio, vai até o dia 22. E o jejunzão de 10 dias em junho. Se eu Bacana. não me engano, dia 10 de junho. Tá lá no Instagram e no Instagram, @eucomobacon, do Ricardo. Não, legal, legal. Eu gosto muito do trabalho que o Ricardo faz também de propagar essa Ele é mensagem, né? maravilhoso, ele é maravilhoso. Muito interessante. Então, eu quero ver as capturas de tela de todo mundo em níveis de cetose bem alta aí para fazer jus ao Sim, canal também. sim, sim. Muito legal. Anelisa, te agradeço demais de novo por esse bate-papo.
papo aí, obrigado a todo mundo que interagiu aí no chat, como fica muito mais agradável uma live com bastante interação, perguntas e depoimentos também, né, do pessoal que teve uma transformação positiva na vida, né, adotando uma estratégia mais low carb, cetogênica e carnívora, e peço aí a gentileza do pessoal propagar essa informação adiante, né, compartilhar a conta da Anelisa, compartilhar o canal do YouTube aqui que vocês estão assistindo, enfim, só para propagar essa mensagem adiante e fazer com que mais pessoas sintam pelo menos curiosas, né, de experimentar Sim, alguma coisa diferente aí, né, Anelisa? sim. Que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Eu tenho isso como missão de vida. Eu fiz da minha dor, que era a obesidade, a minha missão. Eu dei sentido para tudo isso que eu enfrentei. Ah, lindo, linda maneira de fechar uma live. Anelisa, te agradeço de novo, de coração, agradeço todo mundo aí, até uma próxima oportunidade, espero conversar contigo de novo em breve aí, sobre teus projetos e teus objetivos alcançados aí na vida. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito Isso, obrigada mesmo. até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.